Saudações filosóficas. Eu faço esse registro em vídeo para tratar do tema da filosofia da religião, do estatuto epistemológico da filosofia da religião, que busca ainda uma identidade própria. Gostaria de começar com uma citação de um filósofo que me é muito caro, Miguel de Unamuno, um espanhol, de quem tive inclusive a satisfação de visitar a própria casa em Salamanca, que dizia que não há filosofia sem religião, nem religião sem filosofia. É uma citação simples, mas que de fato expressa uma junção, uma relação muito estreita existente entre a filosofia e a religião, desde o princípio da filosofia, se pode dizer, que é uma relação de tensão e, ao mesmo tempo, de complementariedade. Com essa citação de Unamuno, fica evidente que, na perspectiva desse autor, é preciso reprovar toda e qualquer filosofia que queira justificar tudo racionalmente, mas, por outro lado, também reprovar toda religião que não outorgue minimamente uma verossimilhança racional às promessas feitas pela religião, que em geral são promessas como a da vida eterna, da felicidade perene, ausência de sofrimento, enfim, por aí. Então, é uma relação de tensão e, ao mesmo tempo, de complementariedade, porque falam dos mesmos temas. Nietzsche, por exemplo, pretendeu resolver essa relação submetendo a religião à filosofia. Diz ele em Mais Além do Bem e do Mal: é como o terrível, é caro e terrível o preço que se paga sempre que as religiões não estão submetidas nas mãos da filosofia. Por outro lado, um filósofo analítico chamado Cornford diz que a complementariedade nasce das diferentes linguagens que a filosofia e a religião usam para chegar ao ápice, ao cume. A filosofia também herdou temas tratados pela religião, como Deus, a alma, o destino, as leis e por aí afora. Qual é a semelhança, quais são as diferenças entre filosofia e religião? Nós poderíamos dizer que elas têm em comum o fato de buscarem a aproximação ao divino, mas em ritmos completamente diferentes. Enquanto a filosofia procura aceder ao divino, acessar o divino pela via racional da argumentação, a religião busca, que considera também outras vias, como a própria faculdade da imaginação e os sentimentos. Sobretudo, muitos são os autores, né, que definem o sentimento religioso, ou melhor, a religião como sendo algo ao qual se acede via sentimento. O fato é que religião e filosofia andaram juntas por muito tempo, né? E eu gostaria aqui de citar um autor, o Werner Weichselder. Me impactou muito um livro dele que li, um livro relativamente simples, infelizmente não temos tradução para o português, que é A Filosofia pela Escada dos Fundos. É interessante porque ele aborda os diferentes autores, filósofos, né, a partir destas afirmações mais comuns que nós conhecemos, né, dos autores, sei lá, do Sócrates, só sei que nada sei, e por aí afora. O que diz o Weichselder? Ele chega a dedicar 2 volumes para mostrar até que ponto a filosofia ocidental se tornou doutrina filosófica. Deixa transparecer que quando a filosofia deixa de se interessar pela religião, entra em crise.
Então, qual é a relevância, digamos, da religião para a filosofia? Que a religião permite manter a porta aberta ao transcendente. Aqui não entendido exclusivamente em termos metafísicos, mas como a abertura para além do real. Isso também um filósofo brasileiro, na minha concepção, um dos maiores, que é o Manfredo Araújo de Oliveira, postula, né? De que a religião tem a função de manter a filosofia enquanto sistema racional aberto ao transcendente. Bom, vamos tentar também aqui recompor uma certa história dessa relação entre filosofia e religião. Nós poderíamos partir dos pré-socráticos, afirmando que estes filósofos lutaram por uma reta compreensão da divindade. Não se pode falar propriamente de filosofia da religião na época antiga. Nem sequer o termo religião era conhecido. Ele passa a ser conhecido com os romanos. Então, o que nós temos nos filósofos pré-socráticos é exclusivamente uma reflexão acerca do divino e da imortalidade da alma. Avançando, chegaremos à filosofia medieval, e especialmente à escolástica, né, que marca a Idade Média, e aí nós temos, então, um período longo em que a filosofia é compreendida como mera antila teologia, ou seja, como mera serva da teologia, como instrumento preparatório para o conhecimento teológico, que seria o conhecimento propriamente dito acerca da religião. Avançando um pouco mais, nós chegamos ao idealismo alemão, né? E aí, novamente, vemos a filosofia tentando se erigir como instância suprema. Hegel, por exemplo, no seu sistema, propõe a filosofia como o saber superior, com uma vocação a absorver os demais saberes. A religião usa, diz ele, a linguagem dos mortais. Ela permanece ligada aos sentidos, enquanto a filosofia expressa um esforço conceitual, é um saber superior. Já no século XVIII, nós vê-se uma tentativa de estabelecer uma nova relação, não de subordinação ou de submissão, entre uma e outra. Chama-se, então, pela primeira vez, esse saber específico de filosofia da religião, embora ainda não tenhamos fixado nem conteúdos, nem método desse saber específico. Kant, por exemplo, vai propor, depois da filosofia, um estudo a partir do seu livro A Religião dentro dos Limites da Mera Razão. O importante para ele era que o ouvisse o filósofo. Inquietava-o o fato de a religião praticar a imunização à filosofia. Kant declarou que uma religião que declare guerra à filosofia não pode sair vitoriosa. Ou seja, Kant, como bom racionalista que foi, declarou que a religião não pode se tornar impermeável à crítica filosófica, à crítica racional. Ele combate todo e qualquer fideísmo. E até nós entendemos um pouquinho isso, inclusive remetendo-nos à própria história de fé do Kant, né, que vem de uma família de forte vivência religiosa, de rígida concepção. Então, a partir disso, nós podemos seguir o nascimento e o percurso dessa disciplina, né, que considera Kant seu pai. No entanto, quem pode ser um filósofo da religião, nós poderíamos nos perguntar, além dos iniciadores, Hume, Kant, Hegel.
Talvez possamos considerar o próprio Miguel de Unamuno ou Ernest Bloch, que tem uma importante obra intitulada O Ateísmo no Cristianismo. Kolakowski é um outro grande filósofo, de quem tem, inclusive, algumas obras, como Se Deus Não Existe, Sobre Deus e o Diabo, O Pecado e Outras Preocupações da chamada Filosofia da Religião. Tem um filósofo polonês muito dedicado, versado em filosofia da religião. Poderíamos nos perguntar ainda, a partir de Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud, que relação há entre os críticos da religião e a filosofia da religião? Bem, tudo isso são temas, são assuntos que nós procuraremos também, no decorrer dos nossos encontros, abordar. Citei uma série de filósofos consagrados, mas, por outro lado, nós poderíamos também lembrar, eventualmente, de alguns teólogos que intitularam as suas obras fazendo referência à filosofia da religião. Paul Tillich, por exemplo, um famoso filósofo de origem alemã e vinculado à tradição protestante, tem uma obra intitulada justamente Filosofia da Religião. Nós poderíamos falar de Karl Rahner, um pensador ilustre no âmbito da teologia, mas que tem uma obra intitulada Ouvintes da Palavra, Fundamentos para uma Filosofia da Religião. Enfim, são muitos os teólogos que qualificam os seus escritos com a chamada filosofia da religião. Gostaria de citar ainda Jürgen Moltmann, Wolfgang Pannenberg, Johann Battista Metz, Eduard Schillebeeckx, Hans King, que se pergunta se Deus existe, e, claro, também os clássicos, né, como Anselmo, Tomás de Aquino, Spinoza, Kant, Hegel, Schleiermacher, Kierkegaard, Barth, Wittgenstein, Schopenhauer, enfim, como se vê, são muitos os filósofos que tratam da temática da religião. Mas poderíamos afirmar também com segurança que isso acontece porque nós não temos uma definição precisa da natureza da filosofia da religião, dos seus problemas específicos. É uma tarefa que é necessário fazer. O próprio começo da filosofia, ou melhor dizendo, depois de Auschwitz, Adorno chega a se perguntar se é ainda possível a filosofia. Será possível, pergunta Adorno, fazer filosofia da religião sem evocar as vítimas? É uma grande pergunta, né? O problema do mal escancarado em Auschwitz torna problemática a filosofia e torna mais problemática ainda a filosofia da religião, em específico, que tende a tratar de pactuar aí, o mal, a existência do mal e uma ideia de Deus, uma ideia do divino. Bom, esse é o primeiro tópico, uma introdução. Eu gostaria de passar agora ao tópico seguinte, que trata do começo da filosofia da religião. Já disse aqui que na antiguidade se filosofava sobre Deus, não sobre a religião, e que na Idade Média a filosofia estava submetida à teologia. De qualquer modo, se pode afirmar que no